Irmãos, vamos fazer hoje a nossa lição de número 10, que é sobre a fé, na revista número 1, Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, escrita por João Leão dos Santos Xavier. Esse estudo é um estudo maravilhoso, é um discipulado para quem quer batizar, quem quer aprender mais da Bíblia, da Palavra de Deus, ter um melhor conhecimento e entendimento como ler a Bíblia, como buscar de Deus mais sabedoria diante da sua palavra. Essa revista é maravilhosa, ela nos dá esse passo a passo. Quero pedir a você que está entrando agora nesse curso, são 15 lições, nós temos do número 1 ao 15. Você procura aí no canal que você vai encontrar todas essas lições. Se inscreve neste canal e envia essa lição para alguém que também, como você, queira fazer esse estudo bíblico. E alguma pergunta você pode colocar aí no canal que a gente responde, tá bom? Vamos ao texto que nós devemos ler, que está na Bíblia, em Hebreus 11, a partir do verso 1. Eu te aconselho a ter a Bíblia em mãos, se for possível você ter a sua Bíblia em mãos. Se não tem a Bíblia, mas tem aí online, né, através do seu celular, você vai poder estar acompanhando. E anota as dúvidas que você tem, escreve, anota, para a gente ir tirando conforme for possível. Justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das quais não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradá-la, porque o que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostra que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por os seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por isso maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o impossível, o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falta-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio de espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar-lhe uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escânnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, do quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nossa, que coisa maravilhosa, que nos dá toda a definição de fé. Hoje nós estamos nessa lição estudando a respeito da fé. Quero deixar um versículo para você decorar que fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Que é Hebreus 11, 1, a respeito da nossa fé em Deus. Falar sobre fé, a fé é falar sobre uma força poderosa e atuante no mundo. É falar sobre algo essencial ao nosso relacionamento com Deus. A fé é o meio pelo qual podemos encontrar liberação do poder de Deus e realizar grandes coisas. Todos os milagres que acontecem em nossa vida é pela fé.
O Senhor Jesus, quando ele ia curar alguém, ele perguntava: tem fé? Você tem fé que Jesus pode te curar? Você tem fé que Jesus pode mudar a história da sua vida? E hoje nós vamos entender o que é fé através desse estudo bíblico. O que é fé? Definir fé não é fácil. O vocábulo tem um sentido mais abrangente do que geralmente se pensa. Definição: a Bíblia define fé da seguinte maneira: fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Está em Hebreus 11:1. Pelo texto, vemos que duas palavras são essenciais nessa definição: certeza e convicção. Falar em fé é falar de algo certo, seguro. É você ter certeza absoluta que vai acontecer, mesmo você não vendo nada. As coisas espirituais é muito interessante. Você crê ou não crê? Então, se você crê no Senhor Jesus, você não está vendo, mas você sabe, você sente a presença de Deus e você sabe que Ele existe, que Ele é real. Então, toda a nossa vida espiritual é pela fé, a nossa salvação é pela fé. Tudo em nossa vida é pela fé, é uma convicção, é uma certeza absoluta. Você quer ver uma definição boa? Tipos de fé. Fé natural, esse tipo de fé é comum a todos os homens. É a capacidade do homem para acreditar. Se ele toma um avião, ele crê que vai chegar no seu destino. Se alguém lhe faz uma promessa, ele pode crer ou não que a outra pessoa vai cumprir. Mas você só entra no avião se você tiver certeza absoluta que vai chegar do outro lado. Se você tiver dúvida, não entra, porque você tiver dúvida é fatal. Então precisamos andar pela fé, conhecendo a Deus e sabendo que Deus é poderoso para mudar a história da sua vida. Fé é a fé salvadora. É a fé pela qual nos aproximamos da salvação, de acordo com Efésios 2, 8 e 9. Então, a nossa fé é como nós aproximamos da nossa salvação eterna. Como você aproxima da sua salvação eterna? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação é através da nossa fé em Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, é crendo que Jesus vai nos perdoar e que a partir do momento que Ele nos perdoou, nós somos salvos. Você aceitou o plano de salvação na sua vida. Não somente a salvação, mas a própria fé vem de Deus. Tudo o que é bom é dom de Deus. Fé como confiança. É a capacidade da pessoa descansar nas promessas de Deus e descansar no próprio Deus. Então, não tem como você ter fé. Olha o que diz aqui no livro de Atos 16, 31. Pode ser assim traduzido: põe a tua confiança no Senhor Jesus e serás salvo. A nossa salvação é através de Jesus. Não tem outro meio. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele morreu numa cruz para me salvar e te salvar. Creia nisso, confia no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Fé como corpo de doutrina. Paulo diz que há uma só fé. Quer dizer, há um só corpo de doutrina verdadeira, às quais devemos obedecer. Fé como dom espiritual é uma fé especial concedida pelo Espírito Santo a determinadas pessoas para realizar grandes coisas. Então, a fé como um dom é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Ela dá o dom de fé para aquela pessoa realizar milagres. Não tem pessoas que oram e as pessoas ficam curadas, libertas, saradas. Porque é o dom de fé, é uma fé absoluta que o milagre vai acontecer na sua vida. Porque quando nós duvidamos, nós somos como a onda do mar. Uma hora vai que vai dar certo. E a outra vez a gente acha que não vai dar certo. Então a fé
vacilante, ela não funciona, ela não libera o dom de Deus para cura, para libertação, porque a pessoa uma hora acredita e outra hora não acredita. Na vida cristã, qualquer tipo de fé que tenhamos começa com a fé salvadora. É por ela que somos introduzidos no novo relacionamento com o Senhor. Se você não acredita que através da sua confissão a Cristo você é salvo, como você vai ser salvo? É através da nossa confissão, acreditando em Jesus como nosso Salvador. A salvação só vem através da nossa fé. A fé não é um salto no escuro, é algo com a maior clareza. É a certeza, a convicção, ainda que tenhamos que esperar e nada estejamos vendo. A Bíblia fala de Moisés como aquele que caminhou para a terra prometida, como quem vê o impossível. Quando Deus o chamou, Moisés, e ele foi para a terra prometida. Pensa o que é levar mais de 3 milhões de pessoas por um deserto, né? Tirar essa pessoa e levar para um deserto pela fé, sabendo que foi Deus que falou com ele. Foi Deus que mostrou para ele, para tirar aquele povo do Egito e atravessar o deserto. Então a fé é algo assim extraordinário na vida do crente que confia no Senhor. Porque Moisés, ele saiu do Egito com tanta gente, vindo o impossível. Moisés, você tira esse povo daí e eu vou te levar para a terra prometida. Era a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. E eles foram pela fé. Moisés cumpriu tudo que Deus falou com ele, ele obedeceu. O valor da fé. Todos queremos ter um bom relacionamento com Deus. A exigência bíblica para agradar a Deus é a fé. Não diz a palavra de Deus que é difícil agradar a Deus sem fé, mas que é impossível agradar a Deus sem fé. Ele não diz assim, é difícil agradar a Deus sem fé. Ele falou, é impossível. Está no livro de Hebreus 11, 6. É impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Você não pode agradar a Deus se não for pela sua fé. Parece que o que mais impressionava Jesus era a fé que algumas pessoas podiam demonstrar, como, por exemplo, a mulher cananeia, o centurião romano, então o cego de Jericó. Aqui, tudo eles receberam os seus milagres através de uma fé absoluta no Senhor. É muito interessante quando nós buscamos esse conhecimento de Deus, quando nós fazemos esse estudo bíblico, a gente pode ver a fé de alguns homens extraordinários, homens que receberam os dons de Deus, milagres de Deus. Eu fico imaginando assim, Noé, ele levou 100 anos construindo uma arca. Em momento nenhum a Bíblia diz que ele vacilou, que ele olhou para trás, que ele duvidou que Deus falasse com ele. Em nenhum momento ele duvidou. Em nenhum momento ele resolveu voltar para trás. Pelo contrário, ele creu nas promessas de Deus e obedeceu a Deus. Assim, Abraão, Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu à voz de Deus. E nós hoje temos o dom do Espírito de Deus habitando em nós. E nós duvidamos de Deus. Nós fraquejamos, olhamos para trás, temos medo, temos incerteza. Será que é Deus? Será que não é? Isso é terrível. Nós precisamos ter convicção de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 8. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha o 10, o que fala? O 13. Então disse Jesus a centurião, vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Aquele centurião chegou a Jesus e falou com Jesus,
que o teu criado estava à morte. Jesus falou, eu vou na tua casa. Ele falou, não precisa, eu não sou digno que entreis na minha casa. Basta uma palavra sua e meu criado vai ficar bom. E assim Jesus fez. E o criado dele ficou curado. Então, a nossa salvação, a nossa libertação é pela fé. Pedro considerava a fé como a base para as outras 7 virtudes cristãs principais. Então, a nossa fé em Cristo, ela muda qualquer situação, ela muda qualquer sentença, ela muda a vida das pessoas. Você pode receber a cura, a libertação através da sua confissão pela fé. Crê em Jesus. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, fala assim: a busca da santidade, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Então, é pela fé que nós alcançamos os nossos milagres. Nós entramos na presença de Deus é pela fé. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui é a fé. Crer que Deus existe. Você não viu com teus olhos, mas você sabe que Ele existe. Você sente a presença dEle. Você vê o mover de Deus na sua vida. Você entende o mover de Deus na sua vida. A nossa salvação é pela fé. Eu tenho pena de muitas pessoas que falam assim, Deus não existe. É uma pessoa vazia, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que vai morar eternamente sem Deus. Isso é terrível. Saber que a pessoa perdeu a salvação dela por falta de fé, de confiar, ou muitas vezes por ignorância, não crer que o nosso Deus está com os olhos continuamente sobre a sua vida. É uma falta de entendimento, de conhecimento. Tem pessoas que estão cegas espiritualmente e não querem mudar de atitude. Não querem. Não querem conhecer a Deus. Não querem ter uma vida abundante com Deus. Não se dão a oportunidade. A ignorância é tanta que não se dá a oportunidade de conhecer a Deus. Paulo coloca a fé como uma das 3 principais virtudes cristãs, ao lado da esperança e do amor. Que aqui em Coríntios 13 fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, a esses 3, mas o maior destes é o amor. A nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela muda qualquer situação. Quantas pessoas estão perdidas, longe de Deus, angustiadas, à beira da morte, à beira do suicídio, mas quando ela encontra Jesus, a sua vida é mudada, é transformada, é impactada pelo poder de Deus. Porque quando você confia em Deus, você vê os milagres na sua vida. Não tem como você falar que Deus não existe. A pessoa que anda com Deus, ele vê Deus movendo o mundo físico e o mundo espiritual a seu favor. Ele vê coisas tão grandes acontecendo que não tem como não ser Deus. É Deus, tudo na nossa vida é Deus. Curas extraordinárias, libertação, salvação, é Deus, tão somente Deus. No entanto, a fé é uma virtude para este mundo somente. Porque quando estivermos com Jesus, nós não precisamos de fé, nós estamos na presença dEle. Então, nós estamos olhando para Ele, não precisamos de fé. A fé para este mundo, qual é o benefício da fé? A salvação. Nós só podemos ser salvos através da fé em Jesus. É olhar para Cristo, é confessar Jesus. Em Romanos 10:9 fala, se você com a tua boca confessar o Senhor, em teu coração você crê, isso é pela fé, a fé nesse Deus maravilhoso. Você, além da sua salvação, você vê milagres. Jesus disse que se tivermos fé, como um grão de mostarda, nós podemos ver milagres extraordinários, que é pela fé. É pela fé, como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é bem pequenininho, mas se você tem fé como esse grão de mostarda, olha o que diz aqui em Marcos 11,
o 22 e o 23, Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, e o que disser lhe será feito, né? O que você disser, aquele mar de sofrimento, de preocupação, de doença, de enfermidade, sai da minha vida e Deus opera. Deus faz com que aquelas dificuldades saiam da tua vida. Ele move da sua vida todas as barreiras, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus que cura, é o Deus que liberta e que transforma a vida. Deus faz coisas grandes quando o homem acredita e anda na presença de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos buscar as curas e a libertação através do dom de Deus, porque Deus ele tem dom para aqueles que andam com Ele, que obedecem a sua palavra. Anda com Deus e a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Aqui no livro de Tiago, olha, a fé é alcançar notáveis resultados e fizer grandes obras, curas. Os profetas, os discípulos do Senhor Jesus curaram muitas vidas. No livro de Tiago 5,15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Os nossos pecados, eles são perdoados através da fé. Confessa os seus pecados uns aos outros. Para quê? Para descarrego da nossa consciência. A pessoa com a consciência pesada, ela fica sufocada pelo pecado. Então, ela precisa abrir o coração, falar com Deus, confessar o seu pecado ao próximo. Uma pessoa de confiança, o pastor, o teu líder espiritual, pode te ajudar. Curas, né? Quando você ora pelo próximo, a pessoa é curada. Paz, gozo e segurança. Nós temos isso através da fé em Jesus Cristo. Há essa mudança na nossa vida. Nós temos a paz quando nós confessamos nossos pecados. Nós temos alegria no Espírito Santo de Deus e a nossa segurança chama Jesus. Andar com Ele é saber que nós temos a proteção do Senhor sobre nossa vida. O justo ele vive pela fé. Ele não vive de outra maneira, é sabendo que tudo que acontecer em nossa vida, Deus está no controle. Viver pela fé é viver sem dinheiro, significa confiar de todo o coração, sabendo que Ele vai agir, seja em que circunstância for. Deus ele vai agir a teu favor. Deus ele nunca vai te deixar só. Ele jamais vai te deixar sozinho. Quando você confia no Senhor, quando você coloca a sua fé e a sua confiança no Senhor, então, tudo aquilo que você colocar diante dele, você vai ver a resposta de Deus. Em Hebreus, que foi o texto que nós lemos, no capítulo 11, a partir do verso 17 ao 19, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. O que significa isso? Quando Deus mandou ele sacrificar Isaque, sacrificar era matar mesmo. Colocou em cima do altar e ia sangrar o Isaque, quando o anjo bradou, porque Deus testou a fé de Abraão. E ele verdadeiramente ia sacrificar o seu filho a Deus, mas sabendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, porque Deus disse para Abraão que através da descendência dele, Deus ia trazer o Salvador. Então ele não duvidou de Deus em momento nenhum. Se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. E ele foi sacrificar Isaque, e todos nós já sabemos o resultado. Deus não permitiu. Como adquirir fé? Como ver a fé? A Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo,
trabalha para produzir fé. O Pai concede a fé. Está lá em Romanos 2:3. Deus repartiu a fé a cada pessoa. O Filho é o autor e é aquele que aperfeiçoa nossa fé. É Hebreus 12, 2. Nós estamos lendo aqui, nós lemos o texto em Hebreus 11, mas olha o que diz aqui em 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então foi pela fé. Deus, ele moveu o mundo espiritual e trouxe a existência ali para Abraão na hora que ele estava sacrificando, que ele foi sacrificar Isaac. Ele não chegou a sacrificar porque Deus não permitiu. E Deus proveu ali o cordeiro para que ele sacrificasse no lugar de Isaac. Aprendemos no episódio de Pedro andando sobre as águas que somos vitoriosos quando cremos e fixamos nossos olhos em Jesus e não na circunstância. O Espírito Santo, ele administra a fé, ele é o executivo da Trindade. Assim vemos que a Trindade se una para que tenhamos fé. Pai, Filho e Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a ter fé, a andar na presença dele. Olhar para Cristo é ter uma vida diferenciada, uma vida sobrenatural. Assim nós andamos, uma vida sobrenatural diante de Deus. Então é pela fé. A palavra de Deus, este é o instrumento pelo qual nos vem a fé. E ouvindo-a, que adquirimos fé. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, tua mente, teu entendimento abre e você crê. Veja também Romanos 4:5, que confirma esta verdade. É quando nós acreditamos em Cristo, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós olhamos para Ele, para você desenvolver a tua fé, é olhando para Ele. É olhando para Cristo, é sabendo que Ele pode mudar a circunstância da nossa vida, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos crer em Cristo. 4:5 fala, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Foi o que ele fez com Abraão. Abraão, ele creu. Quando Deus mandou ele sair, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele acreditou em Deus e foi. Ele fez exatamente o que Deus mandou. E Deus imputou sobre ele a justiça de Deus, porque ele creu em Deus. Isso é maravilhoso, ele creu em Deus. Como desenvolver a fé? Os discípulos pediram a Jesus, aumenta a nossa fé. Os discípulos de Jesus que andavam com ele, que via milagres todos os dias, todos os momentos, aqueles homens viam os milagres acontecendo, Jesus operando, e eles pediram a Jesus para aumentar. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Quando Jesus falou sobre o perdão, olhai para vós mesmo, e se o teu irmão pecar contra ti, repreendo. Se ele arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependei-nos, perdoa-lhe. E Jesus, sabe o que os discípulos responderam para Jesus? Olha o verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. A fé, para ter fé suficiente para perdoar o próximo. Tudo em nossa vida é crendo no poder de Deus, é olhando para Deus, tendo a certeza absoluta que Ele existe, que Ele te ouve, que Ele te responde, que Ele cuida de você. Não duvide disso no teu coração. Esse é um ótimo desejo, e se ele cumpre em nós, da mesma maneira que recebemos a fé ouvindo a palavra de Deus, se quisermos que a nossa fé cresça, precisamos nos apegar à palavra de Deus. Como é que a gente tem uma vida abundante diante de Deus? É orando,
lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, ouvindo as pregações e glorificando a Deus. É jejum, oração e leitura da palavra de Deus. É a única forma que você pode aumentar a sua fé, é praticando essas coisas. Precisamos praticar a leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Conclusão: não basta ter ou pensar que se tem grande fé. Há pessoas que têm grande fé, mas em coisas erradas. Veja o exemplo dos profetas de Baal. No tempo do profeta Elias, eles creram, mas eles creram em quê? Nos deuses. Ele creu em Baal. Baal eram os deuses pagãos, eram os deuses deles. Então, eles acreditavam, mas eles acreditavam em coisas erradas. Tem pessoas que acreditam em coisas erradas. Não acredita no verdadeiro Deus, mas acredita em imagens de escultura, acha que a escultura fala que pode salvar. Não pode, não pode. Eu era restauradora de igreja católica. Eu fiz muitas, mas muitas imagens de esculturas. E eu me prostrava diante delas, matéria que foi feita com a minha própria mão. Eu fazia as imagens de escultura e depois adorava. Isso é um absurdo. Uma pessoa entendendo, inteligente, pessoas que têm não sei quantas faculdades, achar que uma imagem de escultura pode fazer milagre. É matéria, foi feita com a mão do homem. Quem pode fazer milagre é Jesus. Este é o Deus do milagre. É diante dele, não foi a mãe dele que nos salvou. Quem nos salvou foi ele. Jesus, ele veio com o objetivo de salvar a humanidade. Deus usou Maria, ela é uma mulher bem-aventurada, mas ela não é a nossa intercessora. Nosso intercessor é Jesus. Ele veio com esta missão. Jesus veio com a missão de salvador do mundo. Maria foi o canal para trazer o Salvador. Mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Creia em Jesus e será salvo você e sua casa. Na Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 3, fala: meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, quando nos falta conhecimento, porque não lemos a palavra de Deus, nós somos equivocados. Então, nós fazemos coisas que não entendemos. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento. Não temos o conhecimento. Se não temos o conhecimento, estamos fazendo um monte de coisas que desagrada a Deus. Então, eu quero concluir aqui com você. Eles criam em Baal. Que tristeza, nossa fé deve estar em Jesus para a salvação, para a vida eterna, a fim de vivermos para Ele. Não basta crer em Deus de maneira geral, dispersiva, admitir que Ele existe. É preciso crer, ter fé. Então, assim, eu sei que Deus existe, mas não tem fé salvadora. Você crê, mas você sabe, você tem a certeza que Deus existe? Você precisa, além de saber que Deus existe, você precisa de obedecer e ter fé nele, porque é a fé que opera o teu milagre. Aplicação: se você crê em Jesus, não pode mais crer em nenhum outro ídolo. O Deus, o Senhor é o único Deus. Ele veio aqui na terra com um único objetivo: me salvar e te salvar. Esse foi o motivo pelo qual ele veio aqui. Então, a nossa salvação é através da nossa fé. Não se importe se sua fé ainda é pequena. Ela irá crescer à medida que você aplicar e estudar a palavra de Deus e viver a vida cristã sinceramente com Deus. Quando a fé como corpo de doutrina, procura manter a comunhão com os irmãos na igreja, onde você começou, para não aprender noutros lugares alguma doutrina não condizente com os ensinos da palavra de Deus. Quero dizer para você que existem muitos ensinos errados.
errôneos. Nós precisamos entender que a única forma de nós termos salvação eterna é através do Senhor Jesus, através da Bíblia. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Então não aprenda coisas que vai prejudicar a sua vida. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Olha, em Oséias 4:6 fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É 4:6. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Então, quando o povo foi destruído, porque faltou conhecimento da palavra de Deus. Não entenderam quem era Deus e erraram o caminho. Não erre o caminho, leia a Bíblia, busque conhecimento da palavra de Deus. O que a fé? Responda o versículo para decorar. O que é fé para você? É a certeza absoluta das coisas que existem, é a convicção que Deus existe. É a certeza. É como você, assim, você não vê o vento, mas você sente o vento. Essa é uma fé. Eu sei que ele existe. Você não vê, mas você sente. Deus você não vê, mas você sente. Você sabe que ele existe. Porque ele tem operado milagres na sua vida. Ele tem te carregado nos braços. Isso é maravilhoso. Como você pode fazer a sua fé crescer? Através da leitura da palavra de Deus. Através do conhecimento, da busca. É a única forma de você fazer ela crescer. É ter essa intimidade, uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, buscando os milagres de Deus na sua vida. É você levando diante de Deus a sua necessidade e ele respondendo. É ter intimidade com Deus. É tão bom essa certeza absoluta que Deus existe. Ela é um divisor de água em nossas vidas. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui encerrando esse estudo deste dia. Peço ao Senhor que abençoe teus filhos que estão fazendo esse estudo comigo. Que a tua graça venha sobre as suas vidas, abra a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, para que eles possam mergulhar em águas profundas e serem libertos, transformados pelo teu poder. Abençoa teu povo, ajuda eles a perseverar nesse estudo. E que a glória do Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém.